Paraty dos anos 70 que provavelmente você nunca viu, que poucas pessoas conheceram. Vou mostrar para você hoje. Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos a mais uma sessão Nostalgia. Olha só que bacana essa propaganda que eu adquiri pelo Mercado Livre mesmo. Essa propaganda que eu já havia visto pela internet, né? Na hora de trocar o certo, troque por essa certeza maior. Era o departamento de propagandas de marketing da Volkswagen tentando associar a imagem do TL à robustez do Fusca, usando a liderança, né, do Fusca para empurrar os outros modelos da linha Volkswagen, fundados nos pilares da refrigeração a ar, que era uma mecânica extremamente confiável. Talvez seja até por isso que o Passat brasileiro nunca teve uma versão Wagon. Veja só, Passat lançado em 1974 ganhou a versão de 5 portas, de 3 portas, a versão LSE mais luxuosa, e nunca teve a versão perua no Brasil, porque em mercados europeus, nos Estados Unidos também, lá foram vendidos sim a versão Wagon do Passat, que na segunda geração é a Quantum que nós tivemos aqui no Brasil. A Volkswagen, ao invés de trazer o Passat Wagon para o Brasil, que eu acho que teria sido uma boa, hein? Teria vendido muito, feito um grande sucesso. Ela resolveu apostar as fichas na Variant 2, no desenvolvimento da Variant 2. A Variant foi lançada em 1969 no Brasil, teve até um relativo sucesso, teve um êxito sim nos primeiros anos, mas a partir de 1973 ela passou a sofrer com a concorrência interna da própria Brasília. A Brasília, embora não fosse exatamente uma perua, era, digamos, uma mistura de perua com hatch, devido à terceira porta traseira. É uma combinação que deu muito certo, fez muito sucesso esse carro no mercado brasileiro e acabou roubando as vendas até da própria Variant, que a partir de 74, 75 começou a dar uma declinada. Também tinha a concorrência da Belina, que era também um carro bem moderno e um carro bom. Então a Volkswagen resolveu, a Variant chegou em 77, olha só, a Variant 77, um carro cansado, sem grandes novidades, realmente já defasado. Aí, ainda em 77, no final do ano, foi apresentado a Variant 2. Foi o único modelo refrigerado a ar vendido no Brasil a trazer a suspensão MacPherson. Essa suspensão por molas helicoidais é o mesmo conceito do Fusca alemão, conhecido como Super Beetle. É aquele Fuscão grandão que parece um sapão, tem aquele para-brisa abaulado. Esse Fusca aí, ele tem a mesma concepção de suspensão da Variant 2, o step dianteiro deitado. Então a Variant 2 ela tem um conjunto, uma solução mecânica ali em questão de suspensão e dinâmica mesmo, muito similar ao do Fusca, com exceção do motor, que era basicamente o mesmo da Variant antiga. Teve alguma mudança no sistema de escapamento, se eu não me engano o comando de válvulas também era um pouco diferente para dar mais torque. Tem até um boato de que a Variant 2 usava o motor 1700, isso é fake news, não é verdade. O motor 1700 só saiu no Brasil no SP2, o motor da Variant 2 era 1600, mas tinha algumas diferenças e às vezes as pessoas tinham a ilusão de que o motor era mais forte. Era até mais forte mesmo, mas não era 1700. Se a Volkswagen não trouxe o Passat Wagon para o Brasil, coube à indústria fora de série fazê-lo. A indústria fora de série, convenhamos, ganhou um grande impulso a partir de 1976 com a proibição das importações. Se teve um setor que ganhou com isso, foi sem dúvida o setor da indústria fora de série. Fabricantes dos mais diversos tipos. Cabia a esses fabricantes criarem versões que não poderiam vir de fora do Brasil, desde modelos importados até versões que as fábricas não faziam, como é o caso da perua. Já era sabido que lá fora havia a versão Wagon do Passat, mas como a Volkswagen não pretendia trazer, algumas concessionárias fizeram esse modelo. Uma delas foi a concessionária chamada Besouro. Ela ficava no Rio de Janeiro e usava um Passat comum como base. Os vidros laterais traseiros eram os mesmos da Variant 2, até curioso imaginarmos isso, porque é um carro que foi apresentado em 77 e foi o ano de lançamento da Variant 2. Então eles usaram um vidro lateral que já era uma novidade realmente. O formato é parecido com a da Brasília, mas ele é mais comprido. A gente nota até que a coluna traseira ali é bem similar, inclusive com as saídas de ar, igual a da Brasília. Inclusive a tampa traseira
traseira é a mesma também da Brasília. As lanternas são as do Passat mesmo. Parece que enxertaram a traseira de uma Brasília misturado com Variant num Passat comum. Nós temos que entender também o contexto que geralmente essa perua ela tinha um visual bem esportivo. Você nota pelas rodas, teto solar de lona, a frente de 4 faróis do Passat TS da época. Então era um carro destinado a quem buscava um carro mais esportivo. Com o valor dessa perua era possível comprar 2 Passats L comum, ou seja, custava o preço de 2 Passat comum, e levando em conta também que em 77 havia a versão LSE, que até aquele momento era o carro mais caro da Volkswagen de todos os modelos. Um Passat LSE 0 km nessa época saía por 123 mil cruzeiros e um Passat Besouro, essa perua, custava cerca de 160 mil. Realmente era para quem tinha um alto poder aquisitivo, e geralmente quem tinha um alto poder aquisitivo optava por outros modelos. Talvez seja por isso que foram fabricados poucas unidades. Esse modelo foi apresentado em uma matéria do jornal O Globo no dia 1º de setembro de 1977. Foi basicamente a mesma época em que a Volkswagen estava apresentando a Variant 2, já modelo 1978. Mas ela não foi a única a apresentar versões perua do Passat. A famosa concessionária Dacon também fez mais de um modelo, com direito a testes na revista 4 rodas, com variação de 2 portas ou uma versão de 4 portas com teto elevado panorâmico. Além da variação Wagon, a Dacon também fabricou Passats de tudo que é jeito: sedã, fastback, perua, conversível, fizeram literalmente de tudo. Uma outra concessionária famosa da Volkswagen que também se aventurou em fazer o Passat perua foi a Sorana, que apresentou uma versão de 4 portas também com um bonito visual, bem acabado, já com a frente do Passat 1979. Era também uma opção. O projeto BX do Gol começou a ser elaborado em 1976. Lá pelos idos de 1978 e 79, a Volkswagen já tinha os esboços da primeira Paraty, que seria a perua derivada do Gol, mas ainda a Variant 2 e Brasília eram as únicas opções que ela tinha para vender. E as concessionárias faziam peruas do Passat, que eram peruas mais modernas do que as que a própria Volkswagen vendia. Depois do lançamento da Paraty, essas peruas realmente já deixaram de ser feitas porque não fazia mais sentido. A Paraty era uma perua moderna para a época. Notamos também as semelhanças da Paraty com a Passat Wagon alemã, principalmente na parte traseira. Se você analisar a lanterna, vemos que claramente tem uma inspiração ali, embora a Paraty quadrada nunca tenha sido oferecida com 4 portas até o seu fim em 1995. Mas é interessante notarmos o papel histórico da indústria fora de série para suprir, criar e elaborar versões que não eram oferecidas pela indústria convencional. Isso fomentou uma criatividade incrível na indústria fora de série no final dos anos 70 e principalmente na década de 80 inteira. Muito foi feito e muito foi criado no Brasil. Versões peruas do Passat uma delas basicamente foram Paratis dos anos 70, que nunca foram feitas pela Volkswagen, pelo menos em parte. O Passat vinha delas, o Passat era transformado em perua pelas concessionárias. Inclusive, elas nem tinham nome. No caso do Besouro, por exemplo, Passat Besouro, como ficou conhecido, Besouro era o nome da concessionária, não era o nome do carro. Ele era tratado como Passat caminhoneta. Caminhoneta é o adjetivo que se dava para essas peruas, conhecidas como utilitários. Você gostou dessa curiosidade? Pô, bacana a gente ver essas peruas que inclusive são raras nos dias de hoje. Olha, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Gostaram da propaganda do TL aqui, né? Olha aí, ó. Na hora de trocar o certo, troque por essa certeza maior, né? Vou enquadrar, depois eu posto nas redes sociais. Inclusive segue o canal nas redes sociais também, porque lá tem muita coisa legal. Em breve muita novidade vindo aí no canal PL, vocês não perdem por esperar. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, pessoal!